É um grande privilégio e satisfação poder estar aqui nos átrios do Senhor, na casa de Deus, no tabernáculo santo, para poder assim também adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quero expressar o meu sentimento em agradecimento a Deus por muitos benefícios obtidos da sua parte. Eu faço assim, as palavras como a do profeta Samuel, até aqui tem nos ajudado ao Senhor. Glória a Deus pela vida do nosso amigo e companheiro pastor Damião. É sempre uma honra e satisfação poder estar aqui, né? Durante esse período que eu estou aqui na cidade de Campo de Júlio, com certeza eu tenho escutado e ouvido coisas boas do homem de Deus, um homem honesto, um homem idôneo. E assim, irmão, se nós estamos aqui porque nós gostamos de estar aqui, não é assim? Eu estou aqui porque eu me sinto bem aqui, bem recebido, bem recepcionado, e toda vez que venho aqui, para mim, eu venho com muito prazer no coração, pode ter certeza absoluta disso. Amém? Mas, meus queridos irmãos, eu estou feliz, deveras alegre, eu quero fazer uso da palavra. Os irmãos não precisam levantar, apenas vou citar um verso, capítulo 5, verso 38 do Evangelho de Marcos, apenas a parte A, tendo chegado a casa. Amém? Graças a Deus, Evangelho conforme escreveu Marcos. Esse texto na qual nós lemos, o capítulo 5, ele é um texto sinótico, ou seja, nós encontramos eles nos evangelhos, né? Claro que cada evangelista ele traz algo novo, uma didática e uma interpretação diferente. Há semelhanças e há similaridades, mas nós vemos que cada evangelista ele retrata um assunto diferenciado, uma interpretação desse texto. Então, o nosso Senhor Jesus, Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá, o Cristo, o enviado de Deus, ele estava aqui na terra, o Deus encarnado, ele veio revelar o Pai, ele veio de fato cumprir a vontade do Pai. O próprio Deus diz: eis aí o meu filho amado, na qual se compraz a minha alma. Então precisamos entender primeiro isso. Jesus está no ápice do seu chamado, no ápice do seu ministério, e ele, sendo sabedor que tem pouco tempo, ele quer aproveitar, realizando sinais, milagres, maravilhas. Então a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ele está presente. A primeira coisa que precisamos entender é que quando a igreja, a noiva do Cordeiro, ela se une, se reúne, Jesus ali está presente para o adorá-lo, e ele se alegra com essa adoração nos átrios do Senhor, na casa de oração, no tabernáculo santo. Então estamos aqui para o adorar. Então Jesus, no ápice do seu chamado, no ápice do seu ministério, ele sai de uma cidade chamada Gadara. Jesus passa de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e toda cidade que ele vai, ele realiza um feito, uma grandeza. Todos ficam maravilhados, todos ficam atônitos, porque de fato, aonde Jesus está, algo tem que acontecer diferente, milagre tem que acontecer, a ação do Senhor, a grandeza do Senhor tem que acontecer. Aonde ele está, ele não fica parado, ele se movimenta, e sempre ele está fazendo algo bom, algo maravilhoso, algo glorioso. Entenda isso e compreenda isso. Enquanto eu estou pregando, utilizando a palavra, o Senhor já é sabedor da tua condição e da tua necessidade, e ele já está provendo e providenciando algo que você precisa e que você necessita. Então ele sai da cidade de Gadara, ali ele realiza uma libertação. Por isso que ele diz que ele veio para, o próprio João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele está libertando homens que estão presos em cadeias, em grilhões. Ele está fazendo coisa tremenda, coisa maravilhosa. Então agora ele sai de Gadara, ele vai para Decápolis, uma cerca de 10 cidades muito conhecida. Chegando lá em Decápolis agora, ele se depara com uma situação, e a multidão se reúne, porque onde Jesus está, a multidão sempre estava unida e reunida ali. Tinha a multidão dos admiradores, a multidão dos curiosos, mas a multidão dos verdadeiros adoradores, a multidão dos sinceros, a multidão dos que queriam não ele pelo que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele representa. Nós não servimos a Deus pelo que ele tem para dar, mas pelo que ele é para nós. A essência verdadeira e genuína do Evangelho. Paulo escreve capítulo 1, versículo 17: não me avergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Ele diz ainda no livro de
Coríntios, porque a minha palavra e a minha pregação, ela não consiste em palavras persuasivas humanas, mas em demonstração de poder. Então agora, ele está junto ao mar ali, próximo da Galileia, e ele, aleluia, tem um desejo, tem a vontade de realizar milagres. Aleluia. Irmãos, eu quero falar da parte de Deus. Jesus tem desejo e tem vontade de realizar milagre. Aleluia. Ele tem desejo hoje de fazer algo lindo, tremendo. Eu sinto liberdade, pastor Damião, e eu sinto ousadia do Espírito Santo para falar para alguém que o Senhor deseja te abençoar. Ele é um abençoador. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você precisa entender isso. Ele tem desejo de fazer algo, ele tem desejo de operar, ele tem desejo de salvar, ele tem desejo de libertar, ele tem desejo de fazer algo tremendo. Então agora, ele chegando lá em Decápolis, ele encontra um homem por nome Jairo. Esse homem era um homem conhecido, ele tinha uma posição social e econômica, ele era um dos principais da sinagoga. O que eu acho mais lindo, e eu aprendo com esse texto agora nos traz algumas instruções e algumas recomendações importantes para que possamos aprender. Jesus, quando se depara com Jairo, ele não trata Jairo de maneira diferente. Aleluia. Toda autoridade ela foi estabelecida por Deus. Jairo era uma autoridade, mas quando Jesus chega perante Jairo, ele vê o Jairo como uma, não que Jesus esteja desrespeitando Jairo, porque Jesus institui ele como autoridade, mas Jesus trata ele como uma pessoa normal, uma pessoa qualquer. Então Jairo não é uma exceção. O que é que eu entendo? Jesus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Jesus trata todos iguais. Quando ele olha lá do céu, ele olha todos de uma só, do mesmo patamar, porque ele é um Deus que ele olha para a alma e olha para o coração. Então ele não olha Jairo, aleluia, diferente. Ele vê ali alguém que precisa, alguém que necessita de algo, de um milagre. E o que me chama mais atenção é que Jairo também, mesmo sendo uma autoridade, isso não atrapalha, isso não impede ele de se aproximar de Jesus. Então Jairo agora demonstra uma humildade. Duas coisas eu aprendo. Primeiro, Jairo foi até Jesus. Aleluia. Segundo, Jairo se desprovém da sua autoridade. Naquele momento, ele não é agora mais um dos principais da sinagoga. Ele é apenas um homem comum e qualquer que precisa de algo, que precisa de um milagre. Aleluia. Jairo vai até Jesus, porque parece, irmão, que nós estamos parados na zona de conforto, nada acontece, estamos na monotonia, mas nós precisamos se levantar, nós precisamos sair dessa mesmice, tomar uma atitude, tomar uma iniciativa, tomar uma decisão e ir até Jesus. Eu acho bonito, eu admiro a fé do pastor Damião, sempre aqui persistindo e perseverando. Deus tem contemplado a tua oração, o teu clamor. Mesmo enfrentando ele juntamente com a sua esposa ali, dificuldade, mas eles não param, eles não desistem. Isso é muito bonito, isso é aplausível. Jairo vai até Jesus. Então nessa noite, irmão, nós temos que ir até Jesus, nós temos que ir até ele, nós precisamos dele. Aleluia. Pedir, dar-se-vos aquele que pede.